Sejam bem-vindas, crianças, à Biblioteca Infantil 104.304 Sul, nossa escolinha de criatividade. Essa biblioteca foi criada com muito carinho e amor pelo urbanista Lúcio Costa e pelo educador Anísio Teixeira. Eles pensaram num jeito das escolas classes, dos jardins de infância, das escolas parques e as bibliotecas trabalharem juntas para essas super quadras que estão aqui. Nessa biblioteca, Oscar Niemeyer, um arquiteto muito importante aqui de Brasília, projetou o prédio. E essas paredes são cegas, não tem janelas. A ventilação vem por cima, integrando a natureza num lindo jardim com o prédio. Vamos conhecer? Logo de entrada, a gente tem esse mural. Toda vez vocês vão encontrar um mural muito especial. Às vezes ele é feito pelas crianças, outras pelos artistas que vêm aqui, outras pelos professores de arte, e eles são sempre divertidos. Tem sempre alguma interação com a história que a gente está curtindo. Do lado de cá, a gente tem um lugar para guardar alguns guarda-chuvas ou volumes, se vocês assim desejarem. Quando a gente chega na biblioteca, a gente geralmente traz os livrinhos que levou emprestado. E aí a gente coloca aqui na cestinha de devolução. Deixa aqui para a professora devolver. E a sacolinha que a gente trouxe os livrinhos, a gente devolve também aqui nos cabideiros, que vão ser levadas quando a gente levar os livrinhos de novo para casa. Nesses computadores, os livros que a gente pegou emprestado, a gente traz para a professora passar no leitor o nosso nome. É só falar o nome que está cadastrado e levar o livrinho. Geralmente é o nome da criança e não do papai. E começamos a magia, a alegria. A leitura agora é feita por livros brinquedos. Aqui é a biblioteca, aqui tem livro pop-up, livro pequenininho, livro bem grandão, tem livro até fofinho. Olha que gostoso. E entrando um pouco mais, a gente vai encontrar o expositor. Esse cantinho aqui são os livros das dicas. Tem a dica do autor que a gente está gostando de ler, ou um livro que está na hora do conto que veio para cá, as novidades da biblioteca, ou uma temática que está todo mundo querendo ler. E agora começou mesmo a magia. Encontrei até um livro mágico. Poesia Mágica, de Paulo Neto, ilustrações de Giroto. Olha só, é um livro cheio de histórias e poesias, muito colorido e ilustrado. Se a gente falar Simsalabim, perdemos as cores! Meu Deus, e agora? Abracadabra! Perdemos as ilustrações! E agora como vão voltar as cores, as ilustrações e a história? Só vindo aqui para saber. Do lado de cá, a gente tem alguns livros que são para pesquisa, de área específica. Literatura brasileira, literatura estrangeira, tem os livros de geografia, história do Brasil, e aquela estante inteirinha de pesquisa, de estudo, de consulta, de curiosidades. Daqui para cá, vem tantos livros. Os livros daqui para baixo são os livros de literatura infantil. Menos texto, muita ilustração, mas uma infinidade de histórias, de imaginação, de culturas, de personagens, de lugares que a gente pode viajar. Daqui para cima são os livros de literatura infanto-juvenil. Então a gente vai pegando os daqui de baixo e vai crescendo e já vai alcançando os outros livros daqui de cima. E aí a gente vai podendo até ler Mônica Jovem, Shakespeare, Guns N' Bugs. Olha quantas coleções a gente encontra aqui em cima. Quando a gente vem curtir esses livrinhos aqui na biblioteca, História para Boi Casar, da Alessandra Rosco. Essa escritora, ela foi até aluna daqui, foi professora de um curso noturno aqui, é escritora e sempre está aqui nos nossos saraus. Essa historinha, por exemplo, se eu for curtir aqui na biblioteca, eu vou ler, cuidar, mas eu não posso voltar para a estante. Meu Deus, perdi o endereço. Eu tenho que voltar com ela para o carrinho. Daqui, as professoras vão saber tudo o que a gente curtiu, o que a gente está lendo mais, o que a gente está querendo ler.
e depois elas guardam no endereço certo. E a gente vai encontrar uma infinidade de histórias. Mas para encontrar, se a gente quiser ler os livros de literatura infantil, lembrar do título. Se eu quero ler uma história de camaleão, vou procurar aqui no camaleão e aí pelo título eu encontro o livrinho. Se eu quiser ler livros de literatura infanto-juvenil, eu tenho que me lembrar do autor ou talvez da coleção. O sobrenome do autor vai identificar aonde o livro está. A gente pode ter como exemplo o Pedro Bandeira. É um autor que vocês têm procurado muito. E olha aqui, aonde tem o A e o B de bandeira, eu encontro o livro dele. Chegamos a um lugar divertidíssimo, que é a nossa gibiteca, que semanalmente recebe gibis novos. E fica uma curtição, todo mundo deitado nesse tablado, puxa o emborrachado, senta no chão, curte as histórias, semanalmente novas histórias e relê as antigas. Tem os contadores para estudo e para pesquisa. E por fim, para que a gente se inspire com todas essas histórias e possa se expressar do jeito que a gente mais gosta, tem a nossa salinha de artes. Quando a gente chega aqui, a gente tem tinta, pincel, argila, telas, papéis, cola e tesoura. Tudo jeito da gente se expressar, inspirados nas histórias que a gente vai ouvindo. Por fim, para a gente conseguir se inspirar ainda mais, vamos ouvir uma história?